O que é Ministério Público resolutivo? Essa é uma expressão que ganhou força nos últimos anos, na doutrina do Ministério Público, nas falas dos membros do Ministério Público. O que é esse Ministério Público resolutivo? Bom, o Ministério Público resolutivo não é nada mais do que o Ministério Público projetado na Constituição de 1988. Um Ministério Público que ainda está em construção. E para isso há necessidade, de uma perfeita compreensão desse projeto de Ministério Público que foi consagrado na Constituição de 1988, ou melhor, no Pacto de 1988, quando nós refundamos o Estado brasileiro em bases democráticas e ali criamos um novo modelo de sistema de justiça e um novo modelo de Ministério Público. Então nós precisamos criar algumas categorias, alguns conceitos, para compreender esse Ministério Público e para orientar a construção dessa nova instituição. Então nós precisamos compreender qual que é o objetivo estratégico do Ministério Público, qual que é a sua missão institucional, qual que é a sua categoria central, quais são as atividades do Ministério Público que vão concretizar aquilo que foi projetado. Enfim, essa é a discussão que nós estamos fazendo hoje no âmbito do Ministério Público e no Ministério Público com a sociedade, no sentido de se construir a instituição projetada na Constituição de 1988. Nós precisamos entender o que é a autonomia institucional, para além daquilo que o texto constitucional diz. Por que o Ministério Público se tornou uma instituição autônoma, se desvinculou do Poder Executivo? Então, nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos entender qual que é a atuação prática e essencial do Ministério Público. Essa é uma categoria central. Nós precisamos compreender quais os objetivos que o Ministério Público deve perseguir, qual que é a sua missão institucional. Enfim, são categorias importantes que facilitam compreender o novo Ministério Público, aquele Ministério Público projetado na Constituição de 1988. Eu disse para vocês que a principal categoria, ou a categoria central, é a atuação prática essencial, que é uma prática transformadora. O Ministério Público tem como objetivo estratégico, como ente republicano, colaborar no processo de construção da sociedade livre, justa e solidária, assim como posta sinteticamente no artigo 3º da Constituição da República. Quais são os objetivos da República? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento deve estar voltado necessariamente para a erradicação da pobreza, para a redução das desigualdades sociais e regionais, para a erradicação da marginalização, para a promoção do bem comum, do bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de preconceito. Então, esse é o objetivo estratégico da República, que está sintetizado no artigo 3º, e que se irradia por toda a Constituição, num projeto de sociedade e de Estado democrático. Evidentemente que o Ministério Público, como ente republicano, também deve perseguir esse objetivo. Então, o objetivo estratégico do Ministério Público é o objetivo de colaborar no processo de construção dessa democracia substantiva. Como o Ministério Público persegue esse objetivo estratégico? Através da sua missão institucional. E a missão institucional do Ministério Público está definida no artigo 127, que diz que compete ao Ministério Público, incumbe ao Ministério Público, a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais e a defesa dos interesses individuais indisponíveis. Então, essa é a missão. Através dessa missão, o Ministério Público deve perseguir o objetivo estratégico da República, que é o objetivo estratégico da própria instituição como ente republicano.
né? O campo de atuação do Ministério Público é o sistema de justiça. E um sistema de justiça modificado, né, pela Constituição de 1988, que não tem mais o judiciário como instituição central, a qual, né, corriam todas as demandas, quer dizer, as soluções sempre tinham de passar pelo judiciário. Hoje não. O sistema de justiça ele se alterou e as outras instituições também podem ser resolutivas, também podem buscar a solução direta dos casos que chegam ao seu conhecimento, como é o caso do Ministério Público. Tá? O campo de atuação do Ministério Público é o sistema de justiça, né? E ali ele desenvolve a sua atuação prática essencial. E qual que é a sua atuação prática essencial? Né? É a transformação da realidade, né? Na perseguição do objetivo estratégico e no cumprimento da sua missão institucional. Tá? E aí ele vai desenvolver, né, essas atividades práticas essenciais que nós conhecemos na doutrina tradicional como atividades judiciais e extrajudiciais, né, que eu prefiro chamar de atividades sociomediadoras, as chamadas atividades extrajudiciais, e as atividades processuais, aquelas que se dão no âmbito do processo judicial. Né? E essa atividade do Ministério Público, que é de contribuir na construção da sociedade livre, justa e solidária, na construção de uma democracia substantiva, ela deve ser uma atividade transformadora. Né? É uma atividade teleológica. Né? É uma atividade que tem como objeto a realidade social, tem como fim a transformação dessa realidade social e tem como resultado esperado a concretização de direitos, sobretudo dos direitos fundamentais, que deem substancialidade à nova ordem social projetada na Constituição, que é essa sociedade substantivamente democrática. Tem como objeto a realidade social e, por isso, também além de uma atividade teleológica, uma atividade cognoscitiva, quer dizer, o agente público, seja o agente político, seja o agente administrativo do Ministério Público, deve conhecer essa realidade profundamente. E aí se exige daquele que atua no Ministério Público não apenas o conhecimento jurídico, mas um conhecimento interdisciplinar, porque nós temos que ter competência para atuar junto à sociedade, atuar nessa realidade para transformá-la, e o conhecimento jurídico ele é de fundamental importância, mas ele é insuficiente. Então nós precisamos conhecer essa realidade, né, e usar de outros recursos, né, e de outros ramos do conhecimento humano para compreender essa realidade. Portanto, a formação do agente do Ministério Público não é apenas uma formação jurídica, precisa ter uma formação interdisciplinar, e nesse sentido o papel das escolas institucionais é de fundamental importância, né? Na formação continuada, na preparação dos quadros do Ministério Público, seja dos agentes políticos, como também dos agentes administrativos. Então essa formação, não só a inicial, mas a formação continuada é importantíssima para dar suporte a uma atividade efetivamente transformadora. Né? Então, nós precisamos conhecer a realidade, mas também precisamos, né, produzir conhecimento para qualificar o nosso trabalho. E aí, mais uma vez, a importância das escolas institucionais, né? E conhecer, né, e produzir conhecimento sobre os instrumentos que nós vamos utilizar para ter uma atividade efetiva, para cumprir o nosso objetivo, para desenvolver a nossa missão. Também isso implica uma postura prática, né, daqueles que atuam no Ministério Público, uma postura prática consequente. Tá? Essa postura que nós chamamos de uma postura reflexiva, de uma postura proativa, de uma postura resolutiva. A postura reflexiva tem como base o conhecimento. Aquele que atua no Ministério Público, ele tem que buscar conhecer essa realidade
essa realidade não só através da sua formação acadêmica, da sua formação institucional dada pelas escolas institucionais, mas também na troca de informações, como por exemplo, com a comunidade científica. Eu conheço a realidade através daqueles que pesquisam essa realidade. Portanto, a relação Ministério Público-Universidades, a relação Ministério Público com centros de pesquisa de excelência, isso é de fundamental importância para qualificar a atuação do membro do Ministério Público, do servidor do Ministério Público. É importante para conhecer a realidade, ouvir a sociedade. Portanto, esse permanente contato com a sociedade, com os movimentos sociais, com as lideranças da sociedade civil, a promoção de audiências públicas, de consultas, enfim, isso é de fundamental importância. Essa é uma postura reflexiva, que exige a busca do conhecimento da realidade, a troca, a interação com a comunidade científica, a interação com a sociedade civil, a capacidade de ouvir as demandas da sociedade, a capacidade de elaborar projetos com base nesse conhecimento. E a necessidade de uma postura proativa. Então, a partir do momento que nós conhecemos a realidade onde devemos atuar, nós temos que nos antecipar às situações de crise. E para isso nós temos que atuar com base em planos, com base em programas de atuação. Hoje nós falamos no modelo de promotorias de projetos, que trabalham em cima de prioridades discutidas com a sociedade, com a comunidade científica. E aí estabelecemos os projetos executivos em cima dessas prioridades, dos objetivos e das metas definidos nos planos e programas de atuação. Então, o Ministério Público proativo, ele vai resolver, ele não espera a demanda social chegar, ele busca saber quais são as necessidades e atuar em cima dessas necessidades, priorizando naquilo que é de fundamental importância para a sociedade em determinado momento histórico. Então, essa é uma postura proativa. E uma postura resolutiva, que é justamente buscar resolver as questões que lhes são postas, fruto dessa interação com a sociedade, dessa interação com a comunidade científica. É buscar resolver, é utilizar os instrumentos que dispõe de forma qualificada. Por exemplo, é pesquisar os fatos nos procedimentos instaurados de forma profunda. E a partir do conhecimento dessa realidade, dessa pesquisa dos fatos, colhendo dados, as informações, então ter uma atuação mais eficiente, uma atuação mais eficaz, uma atuação resolutiva. Isso depende de toda uma formação nesse sentido. Então, essas são, em linhas gerais, as ideias do MP resolutivo, que nada mais é do que aquele Ministério Público projetado na Constituição de 88, que nós estamos construindo, pouco a pouco. São quase 28 anos, ou são 28 anos da edição da Constituição da República. E nós temos que enfrentar algumas contradições que muitas vezes emperram a construção ou desenvolvimento dessa instituição. De um lado, nós temos um novo conteúdo, que é esse Ministério Público que eu relatei aqui para vocês. E de outro lado, no outro polo dessa contradição, o Ministério Público ainda convive com uma velha estrutura. Nós não fizemos as reformas estruturais necessárias para garantir o desenvolvimento daquele novo conteúdo, e ainda convive com uma velha mentalidade, a mentalidade do jurista, legalista, positivista, e que, portanto, impede que esse agente político se forme. Então, o grande desafio do Ministério Público Brasileiro hoje é superar essa contradição, é promover as reformas estruturais necessárias para garantir o desenvolvimento da instituição, e também promover uma mudança de mentalidade
que adeque a postura dos agentes do Ministério Público a esse novo modelo, a esse projeto institucional. Então, esse é o nosso grande desafio.